E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar com vocês um pouquinho sobre um equívoco que costuma ocorrer com certa frequência para quem está começando a conhecer as 5 leis biológicas, que é relacionar o início do aparecimento de todos os sintomas com o início de um choque biológico, ou então de um DHS, ou de uma fase ativa, como também é conhecida, que é aquela primeira fase apresentada no gráfico da segunda lei. É verdade que nessa fase pode-se sim manifestar sintomas, porém apenas em pouquíssimos casos e estarão relacionados com um sentido biológico bem específico daquele tecido em questão. A verdade é que a grande maioria dos tecidos do nosso organismo, eles manifestam sintomas em fase de resolução, ou seja, aquela fase que sucede à fase de estresse ou também chamada de fase ativa. Mas para que essa informação não se torne algo decorado, é importante a gente tentar compreendê-la através de um sentido biológico, porque assim fica mais lógico o entendimento desse mecanismo fisiológico especial. A primeira fase, ou a fase ativa, ela também é conhecida como a fase simpaticotônica, que é aquela que ativamos em situações de ameaça ou então de perigo, situações nas quais percebemos que a nossa vida ou de algum membro, do nosso grupo também está em perigo. Nessa fase, nós respondemos basicamente enfrentando ou fugindo da ameaça instintivamente, sem pensar, sem racionalizar. Nessa fase, o nosso nível de adrenalina e cortisol eles ficam todos aumentados para que possamos ativar o máximo de funções do nosso organismo necessárias para aquela situação, sem nos preocuparmos se irá doer, se irá inflamar ou então se irá lesionar. Nesse momento, poucos sintomas nós iremos sentir. O que importa ali no caso é a nossa sobrevivência ou então a sobrevivência dos membros do nosso grupo. E aí, uma vez passada a fase ativa, quando a sensação biológica de que eu não estou mais em perigo, ou então meu grupo não está mais sob ameaça, o nosso organismo ele precisa então se recuperar. Reparar aqueles tecidos e órgãos ativados para aquelas necessidades biológicas. E esse processo ocorre na chamada fase resolutiva ou PCL, como o Dr. Hammer definiu. É nessa fase onde a maior parte dos sintomas então vão se manifestar. E aí das mais variadas formas. Pode ser, por exemplo, uma dor, uma febre, um inchaço, fraqueza, indisposição, sudorese excessiva e tantos outros sintomas que vão se manifestar conforme o tecido ou órgão programado biologicamente para aquele enfrentamento. É nessa fase também onde podemos notar a presença de micro-organismos, como fungos, partículas virais ou então bactérias que vão desempenhar um papel muito importante nesse processo, auxiliando a degradação e absorção daqueles tecidos produzidos em excesso frente ao evento que foram solicitados. E existem situações muito comuns no dia a dia que exemplificam esse mecanismo de reparação do nosso organismo pós um evento traumático ou então de estresse. Quem alguma vez aí já não manifestou algum sintoma justamente quando entrou de férias, deu sangue nas 2 últimas semanas do trabalho para conseguir então aproveitar e desfrutar as tão merecidas férias, e aí bem no primeiro dia de férias sente a coluna travar, ou então sente que está indisposto, está febril, cansado, está sentindo falta de energia. Ou quem também já alguma vez não percebeu, depois de uma semana intensa de trabalho, quando pensava que ia desfrutar do final de semana, vem aquela crise de dor de cabeça que parece que a cabeça vai explodir. Então, assim, são esses tipos de eventos que ocorrem de maneira frequente, já inclusive eles são descritos na literatura como a chamada síndrome do lazer, ou seja, são sintomas que se manifestam quando a pessoa se encontra relaxada e sem o estresse. E aí, através das 5 leis biológicas, a gente pode compreender que os sintomas fazem parte do processo de reparação e de recuperação dos tecidos e órgãos que foram necessários para o enfrentamento daquela determinada situação. É possível, através dos sintomas, identificar de maneira bem precisa qual o programa biológico especial que está em andamento, assim como a fase e o tempo de duração dela, visto que esta relação está diretamente associada ao tempo com que a pessoa permaneceu em estresse na fase ativa. Mas esse já é um tema para aprofundar num próximo vídeo. Eu espero que tenha ajudado a esclarecer essa dúvida
E lembre de deixar aqui nos comentários ou então compartilhar com aquele amigo ou amiga que possa se interessar. E lembre-se, a maioria dos sintomas eles se manifestam na fase de solução e não na fase ativa. Um grande abraço e até um próximo vídeo.